Jesus. Sinta a presença de Jesus nesse lugar. O cego não podia ver Jesus, mas Jesus tocou em sua vida. Creia no poder de Jesus e Ele vai tocar em sua vida nessa noite. Receba a cura, receba o milagre de Jesus. Receba a unção. O seu relacionamento receberá cura. Tudo que você necessita, coloque diante do Senhor. Clame pelo nome de Jesus. E a sua vida nunca mais será a mesma. Bom dia, estamos chegando aí, atrasados, correria, porque eu calculei errado o tempo de viagem hoje. Nós estamos aqui no bairro do Varjão, na casa da irmã Maria Helena. Agradeço por ela estar nos recebendo aqui, né? E acabei me atrasando na viagem, mas não podíamos deixar de realizar o encontro entre elas. Então, você que já está conectando aí, mande o link para os seus amigos, amigas, entre em contato aí. Fala que o momento entre elas vai começar daqui, ó. 3 minutinhos aí a gente começa, ok? Enquanto isso, vai preparando aí seu momento de sentar, de ouvir, de aprendermos juntos, em nome de Jesus. 3 minutinhos a gente vai estar começando. Vou dar uma saidinha ali no quintal da irmã, tá bom? Mostrar o bairro do Varjão para você enquanto o pessoal tá chegando aí, né? Olha que lindo aqui. Aqui é o bairro do Varjão, Paraibuna. Olha o pé de jabuticaba, irmã Maria Helena, que lindo. As flores. Aqui é o cantinho da irmã que nos recebe hoje. Estamos aqui. Daqui a pouco nós vamos voltar na cozinha, porque o assunto hoje vai ser na cozinha, né? Olha que lindo. Lindo céu. Bom dia a todos aí, ó. Tudo que Deus faz é perfeito. É maravilhoso. Precisamos muitas vezes parar. Voltamos aí. Muitas vezes precisamos parar de focar o olhar numa coisa só e ampliar a nossa visão, olhar para o céu, olhar pelo que tem em volta. E eu sei que Deus vai estar falando. Quando nós paramos para ouvir, Deus fala, né? E nesta manhã, deixa eu abaixar o som aqui. Dando início ao nosso momento entre elas. Eu quero conversar nesta manhã sobre o tema açúcar demais é perigoso. Quem já sabe disso aí? Estamos com um açuquinho aqui, ó. Ó, açúcar demais no seu café, no suco, na vida, é bem perigoso. E falando sobre isso nesta manhã, o nosso alvo é compreender que, assim como o açúcar é fonte de prazer
e ao mesmo tempo, ele é ao mesmo tempo um vilão para a nossa saúde. Os doces, né, eles são perigosos para a nossa saúde, mas há os doces também da mentira, que podem nos levar à morte. Arrepender-se de todo o pecado da mentira e buscar caminhar na verdade. Esse é o alvo da palavra nesse dia. E o versículo que eu quero trazer à sua memória, à minha memória, está em Provérbios 12, 22. Diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Olha só, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. E falando de açúcar, traz à nossa memória o que? Sobremesa. Como é bom uma sobremesa. A refeição principal sempre é a protagonista, mas após ela vem a grande... Eu acho que aqui é melhor, a qualidade eu fico aqui. Já voltando. Ali, ó, naquele sofá ali, a qualidade é melhor. Vai. Deixa eu voltar, eu volto. Já voltou. Voltamos aí? Gente, a internet caiu ali onde a gente estava, na cozinha, nós viemos para a sala da irmã, né? E aí vamos começar de novo então? Estamos falando do vilão chamado açúcar, né? E o alvo do dia hoje é compreender que assim como o açúcar é fonte de prazer, é um vilão também na nossa saúde. E as doces mentiras podem nos levar à morte. Arrepender-se de todo o pecado da mentira e buscar caminhar na verdade, esse é o alvo da palavra nessa manhã. E o versículo-chave, Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Nós que servimos a Deus, há um desejo dentro de nós de agradar ao Senhor. Então, nós precisamos parar para pensar sobre este fator chamado mentira. E eu estava falando sobre a sobremesa, né? A refeição, ela é o prato principal, né? A protagonista. Mas após ela, então, vem a nossa grande surpresa, que é a sobremesa. Existem tantos tipos, mas em todas elas existe um ingrediente que é essencial, não é mesmo? Qual é ele? O açúcar, né? Seja ele refinado, seja ele, né, da forma que for, o açúcar. Ah, esse açúcar. Você sabia que ele é um vilão? Além de ser um produto químico, ele nem de longe é um alimento. Aí começa a sua lista de maléficos. Eu lembro que uma vez eu ouvi um dentista falando, e ele falou assim que na casa dele nem entra açúcar, não existe açúcar. E que o açúcar foram coisas que os nossos pais ensinaram a gente a gostar. E é verdade, né? Porque se você, né, pai, mãe, né, se a gente não colocasse o açúcar desde pequenininho na vida do bebê, ele não conhece, ele está nascendo para a vida, né? Eu conheço crianças que não tomam refrigerante, são já grandinhos, 10, 12 anos, nunca tomaram, não aprenderam a tomar e fizeram bem esses pais. Mas vamos voltar no açúcar. Grande parte das mulheres gostam de açúcar, mas ele causa muitos danos. Por exemplo, você sabe o que o açúcar, qual o tipo de dano que o açúcar causa?
Escreve aí pra mim. Vai falar. Você sabe, seu Lênin, quais os tipos de mal que o açúcar causa? Algum tipo? Irmã Maria Helena? Obesidade. Diabetes. O que mais? Quem está conectado aí, escreve aí para nós. Alguns exemplos, né, do mal que o açúcar faz para a mulher, principalmente. Tem alguém aí, Sil? Ou não sabe, ou tá com preguiça, ou sei lá, ou tá procurando no Google. Então eu vou falar para você, ó. Uma delas, celulite. Coisa que mulher adora, né? Só que não. Aumenta o estresse. Causa rugas. TPM. Então, estamos vendo aí, ó, os males que o açúcar causa. Enxaqueca, dentre outros problemas na saúde. Então, olha só. Eu não sou doceira, assim, de comer doce, assim, eu não sou. Mas eu gosto de um café bem adoçado, um suco bem adoçado, isso eu gosto, né? Mas olha, temos que ficar de olho nesse que seja consciente e moderado. Caso contrário, essa delícia pode se tornar um grande inimigo. Outro vilão, também que está presente. Quanto mais você usa, mais vai querer abusar. É difícil se ver livre disso em sua vida. E é isso que eu quero chamar a minha atenção e a sua. Vamos voltar aí, gente? Ó, a internet vai caindo, volta, mas nós chega lá, tá bom? Eu estava falando então de outro vilão deste século que está muito presente, que se tem usado muito. E se a gente usar isso na nossa vida, quanto mais a gente usar, mais difícil vai ser se livrar dele, que é a mentira. Infelizmente tem se tornado um hábito de muitas pessoas, e no nosso caso, que é a nossa conversa hoje, muitas mulheres. Não contam qual o seu peso real, ó, é o momento, não contam qual o seu peso real, mentem a idade, omitem o valor gasto em determinada coisa, manipulam a verdade de serem beneficiadas de alguma forma. Mas até o ditado popular fala que a mentira tem... Aí, irmã Maria Helena, a mentira tem perna curta. Tem gente que mente tanto que não sabe viver, mas falando a verdade. Ela mente tanto que não sabe nem viver mais falando a verdade. Então, a gente está falando que tem gente que mente tanto que não sabe nem viver mais falando a verdade. Você conhece alguém assim? Não fale, não põe o nome aí. Só lembra. Talvez seja até você, infelizmente, mas vamos aí, vamos curar isso. Pois é, ao se tornar um hábito, fica difícil livrar-se dela sim. Como é tão difícil livrar-se do açúcar. Quem criou a mentira? A Bíblia, a palavra de Deus, fala que foi Satanás. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O Evangelho de João 8,44 nos fala que Satanás, ele é o pai da mentira. Logo, se eu minto, se você mente, nós vamos ter como pai quem? Se a mentira, o diabo é o pai da mentira. A Bíblia nos alerta sobre a mentira. Deus, ele abomina. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade.
Provérbios 12, 22. E ainda em Efésios 4, 25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Mentira foi a arma de sedução e engano utilizado por Dalila contra Sansão. Podemos imaginar, né, toda essa situação, o quanto ela utilizava desta ferramenta infernal, pois foi tão convincente que enganou Sansão por muitas vezes. Se você ler lá, várias vezes ela engana Sansão. Ela era oscilante, uma mulher maligna, capaz de mudar sempre, conforme seus próprios interesses, colocando para baixo qualquer ética e padrão de integridade. Hoje, especialmente no Brasil, e mentiras, uma nação inteira sofrendo as consequências desse pecado. Corrupção e interesses pessoais colocados em primeiro lugar e o compromisso com a verdade indo de ralo abaixo. As mentiras de Dalila, você pode ler lá em Juízes 16, capítulo 16, versículo 15 ao 19, levaram Sansão à desobediência. Voltou! Ei! Então vamos lá, a gente está falando, né, da história de Dalila, de Juízes 16, do 15 ao 19 e do 16, do 20 ao 30. A mentira de Dalila levou Sansão à desobediência e tragicamente à morte. Nós vemos que no final da vida dele, né, ele acaba morrendo junto com muitas pessoas. E tudo deu início ao quê? A mentira. Será que as mentiras emitidas por nós, acaso podem nos dar um fim diferente? Você acha que vai ser diferente? Ah, aconteceu com Sansão, aconteceu com esse, com aquele, mas e conosco? Será que vai ser diferente? Porque Apocalipse 22, 15 diz assim. Voltou. Apocalipse 22, 15 diz: mas ficarão de fora os cães, as feiticeiras e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Você acha que vai ser diferente conosco? Qualquer que ama e comete a mentira ficarão de fora. Os mentirosos não herdarão o reino. E às vezes a mentirinha, mas essa mentirinha aqui prejudica ninguém. Mentir sobre o meu peso, igual nós falamos pequenininha, não vai fazer mal para ninguém, mas é mentira. Mentira é mentira. Nós agora somos confrontados e cabe a nós essa responsabilidade de instruir, e isso também significa de instruir. Situações esta que nem sempre é confortável, mas de responsabilidade da mulher de Deus. Sejamos esta mulher que fala e vive a verdade em todas as áreas da vida. Assim estaremos sempre prontas para toda boa obra. Então, se você é questionada e precisa responder, fale a verdade. Porque também... A cachorrinha dela entrar e sair. Voltamos aí? Então, cabe a nós tomarmos a decisão de falar a verdade. Mas eu estava pensando, né? Nem toda verdade às vezes pode ser dita também. É diferente. Se você for questionada com uma resposta, fale a verdade. Mas a coisa que a gente vê que são verdades que talvez não é a hora de falar, não é o momento de falar, né? Por exemplo, você vai visitar uma pessoa enferma e você vai para tentar ajudar, né? Para animar, para orar por ela. E tem pessoas que não podem visitar, porque acho que elas falam muita verdade. Você chega e se a pessoa tá ali, você vê que ela não tá bem, você vai olhar e falar, nossa, mas você tá ruim mesmo.
Nossa, você tá mal mesmo. O que pode acontecer? Você pode acabar matando o doente em vez de levantar, né? Então tem situação que a gente vê assim pra gente orar, pra gente interceder. Igual nesse exemplo que eu tô dando. Quantas pessoas eu já fui visitar que muitas vezes estavam muito mal mesmo. Pessoas que hoje é um milagre de Deus. Mas que no momento que eu bati o olho, eu falei assim, meu Deus, eu pensei, não sei, é só um milagre. Mas eu não poderia falar isso para a pessoa. Ela já tá abatida, ela já tá com medo, ela já tá... E você vai falar, nossa, você tá morrendo mesmo? Então, assim como hoje nós estamos falando sobre mentira, quem sabe lá para frente a gente possa falar mais sobre a língua, né? Que Tiago fala que a nossa língua, ela é como... aquilo que incendeia uma mata, você põe uma faísca, né? Põe ali, ó, arrasa tudo. E a nossa língua é assim, dependendo do que a gente fala, arrasa tudo. E às vezes você nem falou uma mentira, mas não era o momento, não era a necessidade de ser dita. Talvez você enxergou, você enxerga situações que é para você clamar, orar a Deus e mudar a situação. E não sair aí falando. E aí a gente vê que uma coisa vai encadeando a outra, né? Nessa de que, eu falo a verdade, não sei o que, não sei o que. Mas muitas vezes é assim, eu falo a verdade mesmo, você encadeia um incêndio, né? Familiar, um incêndio de relacionamento, que chega de modo torcido no ouvido de terceiro, e quando se torce essa palavra, ela pode se tornar o quê? Fofoca. E daí passa para um, para outro. E aí quando você chega lá no começo, era uma verdade. Mas foi torcendo, se tornou uma fofoca. Fez um incêndio, fez um desastre que não precisava. Ao ponto que se chegasse, dependendo da situação, você chegasse no seu quarto e orasse a Deus e clamasse a Deus, tudo podia ser diferente. Então, vamos ser pessoas que falem a verdade. Quando somos questionados, né? Mas que controle o modo de falar também. Para que seja a bênção. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus venha te abençoar. E assim, lembrando, quando você pegar o açúcar, né? Você controlar para a sua saúde, você também lembrar que a mentira, ela também pode ser muito doce, mas ela nos leva à morte. Amém? E a aplicação e desafio desta manhã, algumas perguntas para a minha reflexão, eu quero deixar ao seu coração. Você tem fugido da verdade na sua vida, em alguma área? Já concluiu em sua vida que a verdade sempre é o melhor caminho? Nos relacionamentos, em atitudes? Que tipo de consequência você tem na vida que foram produzidas por causa de mentira? Traz a sua memória. A mentira vale a pena? Uma coisa outra coisa é mentir. A mentira vale a pena? Ore a Deus e reconheça todo o pecado de mentira e peça perdão ao Senhor. Assim conseguirá identificar quais são os vilões em sua vida. E lembrar que o pai da mentira é Satanás. E se mentimos, somos filhos dele. Amém? Eu quero orar com você então nesta manhã e depois eu vou dar umas dicas. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, eu te agradeço nesta manhã por estar aqui na casa da tua filha e de poder um momento entre elas, no bairro do Varjão. Senhor, que o Senhor nos mostre onde temos permitido que o vilão da mentira esteja na nossa vida. Até em pequenas atitudes que muitas vezes têm trazido consequências tão graves. Perdoa, Senhor. Traz à nossa memória situações que talvez a mentira foi feita e o quanto ela nos fez mal, para que possamos realmente vigiar e trazer a verdade sobre as nossas vidas
e realmente agradar ao Senhor, porque o Senhor tem prazer na vida daqueles que falam a verdade. Em nome de Jesus. Abençoando cada lar e cada família. Trazendo unidade, trazendo união. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém? Que a verdade de Deus esteja em nossos lábios. A dica que eu quero deixar falando do açúcar. Se você pode dosar o consumo de açúcar, uma boa dica é começar a diminuir gradativamente o seu consumo. Como, por exemplo, para adoçar o cafezinho, suco ou chá, diminua a dose de 2 colheres, se você põe, passa para 1,5. Até se acostumar e assim vai diminuindo-se. E aí você conseguirá excluir o quê? O vilão açúcar da sua vida. Não só você, mas eu também, porque o açúcar no cafezinho, no suco eu gosto. Doces não, como eu falei. E aí você que é doceira, né? Vai diminuindo. Vai controlando aí. Para que possamos ter uma boa saúde. Talvez esse estresse aí, né? Desapareça, você fique mais calma. Né? Essa enxaqueca que te incomoda, enfim, tantas coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Te dê um bom dia em nome de Jesus. E até a próxima quarta. Vamos ver aonde nós vamos estar.